Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por alguns dos maiores enigmas da Bíblia. Sabe aquelas histórias que a gente lê e fica pensando, como assim? Pois é, preparem-se para conhecer 3 mistérios bíblicos que vão, no mínimo, fazer você pensar e, quem sabe, até fortalecer a sua fé de uma maneira que você não esperava. Então, já se ajeita aí, pega sua água e vem comigo desvendar esses segredos. Vamos começar com um que mexe com a imaginação de muita gente: a Arca da Aliança. Pense num objeto poderoso. A Bíblia descreve a arca como um baú de madeira de acácia, coberto de ouro, com 2 querubins na tampa. Dentro dela estariam as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão, que floresceu. Ela era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel, tão sagrada que só os levitas podiam carregá-la, e olhar para ela diretamente podia ser fatal. A arca acompanhou os israelitas em batalhas, derrubou muralhas e era o centro do templo de Salomão. Mas aqui vem um mistério. Ela simplesmente desapareceu. A última vez que a arca é mencionada claramente na Bíblia é no livro de Jeremias, antes da destruição de Jerusalém e do templo pelos babilônios, por volta de 587 a.C. Depois disso, silêncio total. O que aconteceu com ela? Foi escondida para não ser capturada? Foi levada para outro lugar? Existem inúmeras teorias. Alguns acreditam que ela foi escondida pelo profeta Jeremias em uma caverna no Monte Nebo. Outra teoria, muito popular na Etiópia, afirma que a arca foi levada para lá pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, e que hoje estaria guardada numa capela em Aksum, protegida por um único monge guardião. Imagina só a responsabilidade. A verdade é que ninguém sabe ao certo. O desaparecimento da Arca da Aliança continua sendo um dos maiores quebra-cabeças arqueológicos e teológicos da história. Agora, vamos para o segundo mistério. Uma figura enigmática que aparece do nada e some da mesma forma: Melquisedeque. Ele é mencionado no livro de Gênesis capítulo 14. Depois que Abraão vence uma grande batalha para resgatar seu sobrinho Ló, ele é recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo. E é isso, ele aparece, faz tudo isso e desaparece da narrativa. Quem era esse homem? O nome dele significa Rei da Justiça. E ele era rei de Salém, que significa paz, e que muitos acreditam ser a antiga Jerusalém. O mais intrigante é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, mesmo não sendo da linhagem de Abraão ou dos levitas, que só viriam séculos depois. Ele não tem genealogia registrada, nem começo nem fim de dias. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, Jesus é comparado a Melquisedeque, sendo chamado de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Isso mostra a importância dele. Seria ele uma aparição do próprio Cristo antes de seu nascimento? Um anjo? Ou simplesmente um rei cananeu que adorava o mesmo Deus de Abraão? A Bíblia não dá a resposta definitiva, deixando Melquisedeque como uma figura misteriosa e celestial, um tipo de prenúncio do próprio Messias. E por último, mas definitivamente não menos intrigante, vamos falar sobre Enoque. A história dele é curtinha, mas impactante. Em Gênesis 5, lemos a genealogia de Adão até Noé. A fórmula é sempre a mesma. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Mas com Enoque é diferente. O texto diz: Enoque andou com Deus. E já não era, porquanto Deus para si o tomou. Ele não morreu, ele simplesmente foi levado por Deus. Pense nisso por um instante. No meio de uma lista de mortes, uma pessoa é tão próxima de Deus, tem uma comunhão tão profunda, que Deus simplesmente decide levá-la para junto. Desce, sem passar pela morte. A Bíblia só menciona outra pessoa que teve um destino parecido: o profeta Elias, que foi levado aos céus num redemoinho.
O que significa andar com Deus? A esse ponto, que tipo de relacionamento Enoque tinha para merecer uma partida tão espetacular? O livro de Hebreus diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. A vida dele foi uma prova de fé tão grande que Deus o poupou da experiência da morte. Enoque nos deixa um legado poderoso sobre a importância de um relacionamento íntimo e constante com o Criador. A história dele é um vislumbre do que significa viver em plena sintonia com Deus. E aí, o que acharam desses mistérios? A Arca da Aliança desaparecida, o enigmático Sacerdote Melquisedeque e o homem que não morreu, Enoque. A Bíblia é cheia de histórias assim, que nos desafiam, nos fazem questionar e, no fim das contas, nos convidam a ter mais fé. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que tem. Espero que vocês tenham gostado de explorar esses enigmas comigo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo qual desses mistérios mais te surpreendeu? Ou tem algum outro mistério bíblico que você gostaria que a gente explorasse? Vou adorar ler os comentários de vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.